Este político brasileño, llamado Nicolás Ferreira, presentó un proyecto de ley que evitaría que en Brasil se utilice de manera institucional el lenguaje neutro en las escuelas. A pesar de que para muchos resulta una medida de sentido común, algunos políticos se manifestaron en contra y recibieron una respuesta contundente. Quédate hasta el final para conocer si el proyecto de ley de Nicolás Ferreira fue aprobado o no y cuéntame qué opinas sobre lo que él expresó al respecto. Boa tarde, presidenta. Boa tarde a todos, todas e todes aqui presentes. E consideramos esse projeto inconstitucional. Esse é o primeiro motivo para votarmos contra. O segundo motivo é que é um projeto que não conhece a realidade das escolas brasileiras. E, portanto, é um projeto preconceituoso contra as comunidades. Dizer que as escolas não podem tratar das linguagens diversas do povo brasileiro, que as escolas só podem tratar da língua culta, é preconceito contra as comunidades. Preconceito contra a linguagem que os nossos jovens, a nossa galera usa nas comunidades, frequentam as escolas e têm o direito de compartilhar os seus saberes naquele espaço. E em terceiro lugar, porque esse projeto só tem um motivo de existir. Esse projeto existe para continuar perseguindo pessoas LGBTQIA+, na cidade de Belo Horizonte. Esse projeto existe para perseguir pessoas travestis e transexuais e para perseguir professores nas escolas. Você negar essa demanda nas escolas significa continuar relegando as pessoas LGBTQIA+, ao sofrimento psicológico, ao suicídio, ao assassinato, fazendo com que as pessoas travestis e transexuais continuem tendo uma expectativa de vida no Brasil de 35 anos. E isso nós não podemos aceitar. Então nós votamos contra, pedimos o voto dos vereadores para ser contrários a esse projeto, porque esse projeto nada mais trata do que, senão, a perseguição às pessoas na nossa sociedade. Pela situação que o Brasil está, a gente deveria estar aqui nesse plenário hoje discutindo a retomada do emprego. A gente devia estar discutindo o combate à fome. A gente devia estar discutindo as questões do transporte, tão emergenciais para a nossa cidade. A gente deveria estar discutindo a violência contra a mulher. A gente deveria estar discutindo a violência contra crianças e adolescentes, a violência contra pessoas LGBTs. A gente deveria estar discutindo uma série de mazelas que existem nesse país hoje e que precisam ser superadas. Ao invés disso, nós estamos aqui mais uma vez discutindo um projeto que não vale de nada. Es interesante cómo afirma que a estas propuestas no son prioridad y que todo debería centrarse en educación o empleo, pero al final añade otros temas, mezclando enfoques. Eso deja la sensación de que se aprovechan preocupaciones reales para introducir debates adicionales. Ahora escucha a Nicolás Ferreira. Boa tarde a todos. Boa tarde, presidente. Boa tarde, colegas. Estou muito feliz de estar aqui apresentando esse meu projeto em votação. Primeiro, de ver a galeria cheia, quero agradecer a todos vocês, pais e mães, jovens principalmente, estão aqui para poder lutar pela cultura do seu país. Quem não sabe, a cultura de um país é composta por 3 componentes, né? Você tem aí o território, você tem o povo e você tem a língua. Então a língua faz parte da nossa cultura. Então esse projeto diz respeito a uma proibição da linguagem neutra. Para quem não sabe, a linguagem neutra ela diz respeito a não você dizer boa tarde a todos, mas boa tarde a todos. Uma vez que existem pessoas não binárias que não se reconhecem nem como homem nem como mulher e, portanto, deve ser incluído essas pessoas, uma inclusão. Contudo, não vejo inclusão nisso. Pelo contrário, é uma exclusão. Uma vez que isso não representa nem 2% da nossa população e você vê uma tirania da minoria sobre a maioria. E quais seriam os aspectos desse meu projeto de lei? Primeiro, de dar a utilização e o ensino da língua correta e não
a proibição da linguagem neutra dentro de sala de aula, uma vez que a sala de aula não é um local onde, como se fosse um bar, cada um ali apresenta o que quer. Pelo contrário, é um local litúrgico, um local ali que deve ser ensinado a língua portuguesa da forma correta. E quais são as consequências dessa linguagem neutra? A gente sabe, pessoal, que a esquerda, ela utiliza primeiro da cultura para depois desaguar na política. E onde começou todo esse discurso? Primeiro, lá na escola Liceu Franco Brasileiro, no Rio de Janeiro, em 2020, onde, um determinado dia, uma escola simplesmente emitiu um comunicado aos pais e alunos, dizendo: queridos alunos, né? E nisso, instituindo a linguagem neutra na escola. A gente sabe que, antes de uma questão institucionalizada, a esquerda trabalha na cultura. Desde esa perspectiva, primero se busca influir en la cultura, medios, educación y lenguaje, porque ahí se forman las ideas que luego se reflejan en la política. Cuando esos cambios ya están normalizados, las decisiones políticas encuentran menos resistencia y avanzan con mayor facilidad. Então, esse projeto ele tem caráter de fato preventivo, para que isso não seja institucionalizado. Por mais que já aconteça em vários locais, a gente sabe que a esquerda, ela primeiro trabalha toda a cultura para depois colocar a goela abaixo no âmbito político. E quais são as consequências disso para a nossa sociedade? Primeiro, ela não é algo inclusivo, porque você piora ali as condições, por exemplo, dos surdos. Pessoas que têm uma dificuldade ali na leitura labial, aos cegos também, que utilizam vários softwares para ali ter uma leitura, seja no celular, seja na TV, existem softwares que ajudam. O que isso ia acarretar? Ia acarretar uma melhora, uma ajuda na compreensão? Claro que não. E o mesmo também acontece com os dislexos. A Associação Brasileira de Dislexia mostra que 5 a 17% das pessoas em idade escolar têm dislexia, sofrem disso. Ou seja, não gera um benefício, gera aí, no caso, um malefício. E o que dizem os especialistas? Será que isso é uma questão de direita contra esquerda? Eu vejo que é uma questão realmente do senso, do bom senso contra a falta de senso. Nós vemos que é algo natural de um ser humano compreender que nós temos o Sérgio Pachá, que ele é lexicógrafo-chefe da Academia Brasileira de Letras. E ele diz o seguinte: as mudanças da língua são impessoais, coletivas e inconscientes. Ninguém tem autoridade para mudar uma língua. Todos a mudam e todos concorrem para a mudança, por longuíssimos espaços de tempo. A Academia Francesa de Letras também diz o seguinte: a língua francesa iria para o fim, caso fosse introduzida essa aberração linguística. Então nós temos aí não somente uma posição de um vereador, mas pessoas bem estruturadas intelectualmente dizendo que a linguagem neutra ela é prejudicial. Então eu estou aqui de fato com um projeto cultural para poder preservar a nossa língua portuguesa, da gramática correta e não fazer com que os nossos alunos, que já têm tantas dificuldades no âmbito educacional, como por exemplo a falta de estrutura, e ainda ter que aprender ali algo completamente errado gramaticalmente. Eu peço aqui encarecidamente que os vereadores votem sim a esse projeto e deixo aqui um desafio aos defensores da linguagem neutra, que hoje, ao defender a linguagem neutra, fale seu discurso somente em linguagem neutra, uma vez que é não difícil de entender e uma vez que não gera nenhuma dificuldade em compreensão. O desafio está lançado. Obrigado, presidente. Eu vou colocar em votação. Isso. As vereadoras e os vereadores que estiverem a favor do projeto de lei 54 de 2021 permaneçam sentados e os contrários se manifestem. Um, dois, três, quatro, 5, 6, 7. 8. Com um voto contrário no painel e 7 votos contrários em plenário, eu declaro aprovado o projeto de lei. Cuando se analizan estos debates con calma, uno nota que no se trata solo de leyes puntuales, sino de quién define lo aceptable,
y bajo qué criterios. Muchas veces se intentan introducir cambios culturales desde espacios muy específicos hacia toda la sociedad, especialmente a través de la educación y las instituciones públicas. En ese contexto, los proyectos de ley que buscan evitar la imposición del lenguaje neutro dentro del ámbito institucional sí resultan relevantes. No porque el lenguaje no evolucione, siempre lo hace, sino porque una cosa es su cambio natural y otra muy distinta es forzarlo desde el Estado. Cuando se convierte en una norma obligatoria, deja de ser una opción y pasa a ser una imposición sobre la mayoría. Además, hay un tema de prioridades. Un país con problemas urgentes en educación, empleo o seguridad no puede darse el lujo de distraer recursos y atención en debates que no representan una necesidad generalizada. Y es ahí donde surge la crítica. Muchas veces se descartan estos proyectos como irrelevantes, pero al mismo tiempo se intenta posicionar otros temas que responden a agendas más específicas. También es clave entender el equilibrio entre mayorías y minorías. Proteger a las minorías es fundamental, pero eso no implica que deban redefinir las reglas comunes para todos. En una democracia, las normas generales deben reflejar un consenso amplio. De lo contrario, se genera rechazo y fragmentación social. Cuando una minoría logra imponer cambios en el lenguaje o en las instituciones sin ese respaldo mayoritario, no solo se altera la forma de comunicarse, sino también la percepción de la realidad. Y eso, lejos de unir, tiende a dividir. Al final, no se trata de prohibir ideas ni de limitar la expresión individual. Se trata de evitar que ciertas visiones se conviertan en obligación para todos, sin un debate real. Porque una cosa es convivir con diferencias y otra muy distinta es que esas diferencias se transformen en reglas impuestas a toda la sociedad.